Agora sim, podem tomar os vossos lugares. Muito obrigado por estarem connosco nesta tarde. Eu sei que é um dia fora do normal, o nosso país está em eleições, mas há sempre tempo para tudo, não é? Há tempo para tudo debaixo do sol. Olha, eu pensei que ia votar na hora do almoço, mas havia uma grande fila e não quis ficar lá preso, então espero ainda fazê-lo antes do final do dia, Deus assim o permita, e claro que é a nossa responsabilidade. Mas quero dizer-vos, meus amados irmãos, que tivemos uma manhã aqui muito abençoada, certamente também nas congregações, por aquilo que já ouvi, também foi um tempo muito abençoado, mas juntamos-nos aqui à tarde, neste novo tempo, a buscar a face do Senhor. E o tema que nós estamos a abordar durante este tempo é o amor. Nós vamos trabalhar 3 valores que são fundamentais para a igreja, para a renovação que nós queremos fazer agora com a nova liderança da igreja. E nós vamos falar sobre amor, humildade e serviço. E durante este mês nós vamos falar praticamente sempre sobre o amor. Vamos falar sobre o amor que a palavra do Senhor nos ensina. E o nosso pastor Henrique começou amanhã aqui, a primeira leitura aqui neste templo foi precisamente: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então queremos nos amar uns aos outros, queremos fazer e cumprir a palavra de Deus. E esta manhã falamos então sobre o primeiro grande mandamento e falamos sobre amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. A palavra que Jesus nos disse foi quando questionado por aquele mestre da lei, foi quando o mestre lhe disse: mestre, qual é o maior de todos, o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E depois ele continua, que vamos falar sobre isso noutros meses a seguir, e o segundo é igual a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas falamos esta manhã que para amarmos o próximo, para amarmos até começando pelo nosso cônjuge, pelas nossas famílias, pelo nosso núcleo central do nosso lar, para conseguirmos amar, nós temos que amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós recebemos uma capacitação sobrenatural para amar os outros, porque Deus é amor. E a palavra de Deus nos mostra que temos que amar a Deus de todo o nosso coração. E coração é o reflexo das nossas emoções. Então, quando nós adoramos, nós cantamos aqui alguns coros, o pastor Eliseu foi buscar alguns clássicos que eu gosto muito, e estávamos a cantar estes coros, e estes coros falam sobre a glória e a honra que pertence a Jesus. Estamos a declarar a nossa adoração, estamos a declarar o nosso louvor, estamos a declarar o nosso amor, e os nossos sentimentos se misturam. Às vezes as lágrimas vêm aos nossos olhos. Porquê? Porque nós sentimos amor e as nossas emoções estão envolvidas. Há um desejo de buscar o reino de Deus, há um desejo de nós nos aproximarmos de Deus. Depois falamos como amar a Deus com toda a nossa alma. E toda a nossa alma é o centro da nossa identidade. A nossa alma é quem verdadeiramente somos. O nosso corpo está a mudar com os anos, mas a nossa alma permanece a mesma. Aquela criança, às vezes até mesmo com medo de tudo, com medo do escuro. Às vezes parece que ainda estamos com esses sentimentos e muitas vezes até temos sonhos e parece que somos novamente crianças, porque a nossa alma, ela permanece a mesma. Simplesmente vai tendo mais experiências e maior conhecimento, que é a nossa identidade, mesmo que o nosso corpo se torne mais falível e o nosso rosto se torne agora enrugado, o nosso cabelo se torna assim branquinho, mas aconteça o que acontecer, continuamos a ter a mesma alma que vive para sempre e que voltará para Deus se nós temos o passaporte assinado com o sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que tem a Cristo tem a vida eterna. Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, e esta certeza é o nosso maior tesouro que nós temos aqui na terra. Falamos também de amar a Deus então com todas as nossas forças, e aqui já fala de ações exteriores. Nós demonstramos o nosso amor com as nossas ações, e falamos que nós demonstramos se amamos a Deus não tanto com as ações já mostram, mas podem ser ações hipócritas. Mas eu tenho muitas vezes ministrado a isto, e ultimamente Deus tem-me falado muito, que nós vemos o que está cá dentro é pelas nossas reações e não tanto pelas ações. Porque quando nós menos esperamos, quando alguma coisa acontece, aquilo que está verdadeiramente lá dentro vem ao de cima.
E se nós não temos Deus no nosso coração, se nós temos ódio no nosso coração, se nós temos ressentimento no nosso coração, se nós temos dores e mágoas no nosso coração, quando somos pisados, quando alguma coisa de mal acontece, isso vem ao de cima e acabamos por deitar isso para fora, esse azedo, esse fel que existe dentro do nosso coração. Então precisamos que o amor de Deus entre dentro de nós, trabalhe e limpe cá dentro daquilo que são os nossos traumas do passado, as nossas dificuldades do passado, deixar que o Senhor limpe e esse amor nos inunde. Falámos esta manhã que precisamos de um batismo de amor, sermos mergulhados, imersos no amor de Deus. E quando nós estamos com este amor de Deus, quando nós demonstramos este amor de Deus, quando nós pomos em prática este amor de Deus, então vem emoções, sim, a nossa alma está envolvida porque nós queremos intencionalmente demonstrar que amamos a Deus. Então Jesus disse que temos de amar a Deus dessas formas, com o nosso coração, que é as nossas emoções, com a nossa alma ou entendimento, que é a nossa identidade, os nossos pensamentos, e com as nossas forças. Mas eu disse de manhã que iríamos falar sobre intimidade com Deus. Eu quero dizer que Deus chama-nos um pouco mais para perto. Deus é um ser relacional. Quando Deus criou o homem à sua imagem, não significa que Deus tem o que nós temos, um cabelo assim, ou uma pele assim, ou uns olhos assim, ou uns olhos assim, ou um nariz assim. Nós não sabemos como é Deus. Ele revelou-se de muitas maneiras, de muitas formas. Mas nós sabemos que fomos criados à sua imagem, não tanto no sentido físico, mas no sentido de podermos comunicar com Ele e Ele connosco. E há muita gente que comunica com Deus, num Deus que parece que está tão longe e tão ausente, e não vê Deus comunicar consigo. É por isso que quando vimos à casa de oração, nós queremos que Deus comunique connosco. Deus fala a nossa alma, o nosso coração, podemos sentir a sua voz. E Deus pode usar uma irmã que está no louvor, pode usar alguém que está a tocar um instrumento, pode usar um irmão que vem fazer uma oração, contar um testemunho, e Deus fala connosco, mas nós temos que discernir a sua voz. Mas Deus, nesta tarde, nós queremos falar que Deus, quando nós amamos alguém, nós desejamos intimidade com essa pessoa. E intimidade a todos os níveis. Qual é o maior desejo quando nós amamos alguém? É sermos íntimos dessa pessoa. É ser mais íntimo. No namoro nós iniciamos um processo de intimidade. Normalmente essa intimidade deve começar, nós que somos cristãos e acreditamos que o sexo vem depois do casamento, então nós nos guardamos essa intimidade física, mas começamos num processo de intimidade. A intimidade primeiro quê? A intimidade intelectual. Começamos a contar os nossos traumas, as nossas más experiências, começamos a abrir o nosso coração. Eu lembro-me uma noite em Évora que eu e Isabel, não vou contar detalhes, nós falámos e eu tive que abrir alguns gabinetes do meu coração que estavam fechados e que os meus pais não sabiam e que a maior parte das pessoas não sabiam. Deus sabia, e eu sabia que estava a começar um nível de intimidade com a Isabel, a minha esposa que está lá atrás hoje no streaming. Eu estava a iniciar um relacionamento de intimidade, então eu tinha que lhe contar até os meus segredos mais íntimos, não podia guardar para mim. E foi difícil aquela noite, para os dois, mas suportámos aquela noite, ultrapassámos aquela noite e a nossa vida, o nosso relacionamento tornou-se totalmente muito mais forte, porque deixou de ser uma relação superficial, de amizade que já tínhamos de vários anos, de desejo de servir ao Senhor que já tínhamos há vários anos, para passar a ser uma relação de intimidade intelectual, de intimidade de coração. Deus quer nos chamar a esse nível de intimidade. Nós podemos desabafar com Ele. Nós vemos Jesus a demonstrar isso no Getsemane, quando Ele sabia que ia ser crucificado, ia ser traído pelo seu melhor amigo. E Jesus vai aos pés do Pai e dobra os joelhos naquele jardim, da prensa do azeite, que é o nome do jardim. E Ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ali há uma intimidade. Jesus sabia que a cruz era o caminho. Não havia outro caminho. A cruz era o caminho para a nossa redenção, para a nossa salvação. Mas Ele desabafou com Deus no nível de intimidade e demonstra-nos a nós que nós podemos e que Deus tem capacidade de ouvir os nossos desabafos. É tão bom ter um Deus assim, não é? Ter esta intimidade com Deus em que podemos desabafar com Ele. Dizer aquilo que nos vai na alma, os nossos apontamentos. Há muita gente na igreja, estou a sentir isto da parte do Espírito, não está nos meus apontamentos, mas há muita gente na igreja que vive um mau relacionamento com Deus porque está desapontada com Deus, está desapontado com Deus. Há alguma coisa que Deus permitiu na tua vida e tu sentes-te ferida por causa disso. Mas eu quero te dizer que Deus te ama e tu podes lhe contar isso mesmo.
Tu podes dizer mesmo: Deus, eu sinto-me desapontada contigo, porque eu esperava que tu fizesses um milagre e não fizestes, porque eu esperava que tu resolveste essa situação no meu lar e tu não resolvestes. Deus aguenta esse desabafo, este nível de intimidade que Deus procura que nós estejamos. Deus procura mulheres e homens consagrados que vivem uma relação íntima com Ele. Então sobre isso vamos falar. Imaginemos que nós vamos ali passear ao oceanário. Agora parece que o Pingo Doce dá a dar bilhetes. Nunca mais fui ao Pingo Doce, mas pronto, recebi essa mensagem no SMS. Imaginemos que nós vamos ao oceanário e nós, em vez de irmos lá para o lugar normal, porque temos uma entrada especial, nós vamos ao lugar onde os tratadores tratam dos peixes, dos tanques. E nós olhamos ali para aquele nível dos tanques, a água a correr, os mergulhadores a alimentar, e nós dizemos: uau, que coisa incrível! Eu já sei estes tanques aqui a alimentar aqueles peixes, a alimentar aquela manta gigante, manta que é aquela não é raia, não é uma manta, porque é maior do que uma raia, a alimentar tudo aquilo. Dizemos: que coisa incrível! E nós ficámos por ali, saímos e perguntam: então viste a manta? Ah não, mas eu vi eles a darem alimento. Então viste os tubarões? Ah não, mas eu vi a dar alimento. Porque nós não entramos no nível inferior. Porque quando nós entramos no nível inferior, e eu lembro-me a primeira vez que fui com meus filhos lá, e nós ficamos: uau, que coisa extraordinária! Parece que estamos dentro do oceano, com todos os peixes, todas as cores maravilhosas, e o impacto é profundo. Nós ficamos impactados. Quem gosta então, como eu, que nasci ao beira-mar, então nós gostamos daquilo, é impressionante. Porquê? Porque nós fomos mais fundo, mais profundo. E é isso que Deus espera. Cada um de nós vamos um pouco mais fundo, mais profundos no nosso relacionamento. Não fiquemos a nível superficial, a experimentar algumas coisas que são bonitas e que são boas. Deus quer um nível de intimidade. Então nós temos alguns exemplos na Bíblia e fundamentos bíblicos, como não podia ser, que mostram sobre a intimidade que nós devemos ter. Vamos ao livro de Êxodo, no capítulo 33, e nós vemos aqui Moisés com o nível de intimidade com Deus, que Moisés é quase o precursor de alguma coisa que até então não acontecia. É verdade que Deus se manifestava, apareceu a Abraão, os anjos foram lá ter com Ló, grandes experiências que acontecem com os patriarcas, mas Moisés tem um relacionamento que fica marcado na Bíblia como um relacionamento exemplar. Ele falava com Deus como alguém que fala com o seu amigo face a face. Ele não viu a face do Senhor, mas Moisés foi o único homem na face da terra que fez este pedido. Tal era o nível de intimidade. Ele disse: Senhor, deixa-me ver-te. Deixa-me ver-te. Eu quero ver-te. E o Senhor disse: não há homem que me possa ver e viva. Então Deus disse: mas porque eu tenho uma intimidade contigo, eu vou deixar que tu possas me ver. A minha sombra, o meu braço vai te ocultar. E diz que Deus passou assim, e que ele viu Deus como quem vê Deus, não sei, pelas costas, é a expressão que o autor escreveu. E diz que depois dessa aparição, desse momento, dessa intimidade, o rosto de Moisés era de tal maneira brilhante que quando ele desceu do monte, só por ter intimidade com Deus, o que é que aconteceu? Eles tiveram que pôr um pano na sua cabeça, porque ele refletia a glória de Deus. Irmãos, o que é que seria se nós, a Igreja de Jesus Cristo, fôssemos para os nossos locais de trabalho e para a rua a refletir a glória de Deus? O que é que seria se nós tivéssemos uma intimidade tão grande com Deus, que desapareciam os nossos desejos para aparecer os desejos de Deus, que aparecia a nossa vontade de ver o seu nome ser glorificado, e que nós possamos ser os seus braços, as suas mãos, as suas pernas, neste mundo que precisa tanto da revelação de Deus. Então na Bíblia nós vemos Deus criar e cultivar relações íntimas entre o seu povo, e esta relação com Moisés era muito especial. Êxodo 33:9 diz o seguinte: e aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou, inclinava-se cada um à porta da sua tenda. Verso 11, coisa extraordinária. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer que fala com o seu amigo. Aleluia! Os irmãos podem imaginar algo assim. Deve ser algo extraordinário, não é? Aquela presença, a nuvem descia, o povo todo convivia à nuvem. O povo punha-se à porta da tenda, toda a gente a ver aquele momento sobrenatural. Aquela nuvem do Shekinah, aquela
coluna de nuvem a descer sobre a tenda da congregação. E Moisés falava com Deus como alguém que fala com o seu amigo. E aqui nós temos a primeira imagem de intimidade que Deus quer que nós procuremos, que é uma imagem de BFFs, Best Friends Forever, melhores amigos. Deus está à espera que nós verdadeiramente sejamos amigos de Deus. Sejamos amigos ao ponto de Ele poder abrir o seu coração a nós. Jesus disse: não vos chamarei mais servos, mas vou chamar-vos de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe e conhece o seu coração. E Deus está à espera que nós, o povo de Deus, e esta imagem de amigos fala de intencionalidade. Irmãos, para sermos melhores amigos de alguém, nós tivemos de ter experiências que foram marcantes com esse alguém. Não é? Eu tenho estado agora a fazer o curso de preparação para o casamento, alguns jovens da igreja, e tenho dito, tudo começa na amizade. Antes de construírem qualquer tipo de intimidade, primeiro comecem a ser amigos. Porque nós vamos viver a vida toda. E como falávamos na manhã, há momentos de paixão, e há momentos em que o lume está mesmo a se apagar, e nós temos que ir lá à casinha da lenha, buscar assim uns barrotes e uns cavacos e jogar para dentro da fogueira da paixão, através da fogueira do amor. Porque o amor no casamento tem que ser tratado dessa maneira. Então somos intencionais, trazemos uma rosa, levamos um cartãozinho a dizer tu és amada, alguma coisa assim, e entregamos a essa pessoa. E esses pequenos gestos são alimento, essa relação de amor. Mas aqui nós vemos a Bíblia falar também sobre este exemplo de amizade. E é muito interessante porque falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer que fala com o seu amigo. E nós estamos a falar do Antigo Testamento. Depois veio Jesus Cristo em carne. Veio Jesus Cristo que deixou lá na glória do céu, não é, no bingaleiro celeste, como eu costumo brincar, despiu as suas vestes reais, despojou-se numa canose, despojou-se da sua glória e desce a este mundo de uma forma humilde, escolhendo a forma de servo. E escolheu homens e mulheres, mas escolheu homens simples. Uns eram pescadores, eram homens brutos do mar, eram homens da faina, outros eram de facto, trabalhavam nas finanças, outros eram alguns adoradores e judeus, como André e outras pessoas, ou Natanael neste caso, mas todos eles diferentes. Jesus escolheu aqueles 12 para serem os seus amigos, e mesmo desses 12 ele foi escolher 3 para serem os seus amigos mais íntimos. Então vemos que a amizade é uma figura que está presente na Bíblia. E Deus quer que nós sejamos amigos de Deus. Há um coro muito bonito do Israel Houston que diz: sou amigo de Deus, não é? I'm a friend of God. Sou amigo de Deus, amigo dele. E Deus quer que nós sejamos amigos, no sentido de podermos abrir o nosso coração como fazemos com os nossos melhores amigos. Porque quando são verdadeiramente amigos, nós sabemos que estamos num local seguro. Podemos fazer algum desabafo, e se for verdadeiramente amigo, não vai usar aquilo para espalhar noutra pessoa, para usar aquilo contra nós. E hoje há tanta falta de bons amigos. Que bom seria que na nossa comunidade, na nossa igreja, nós encontrássemos pessoas dignas de confiança assim. Não somos apenas irmãos na fé, mas verdadeiros amigos. Mas mesmo que tu encontres, não consigas ter esse nível de amizade. Eu quero te desafiar nesta tarde a entrar neste nível de relacionamento com Deus. Deus quer que tu sejas amigo de Deus. Possas abrir o teu coração, ter os teus desabafos e teres tempo de prazer de falar com Deus. Agora não esqueça que um amigo normalmente é aquele que a gente escolhe para ser ouvido. Mas quando é verdadeiramente amigo, também vai nos dizer coisas que nós não queremos ouvir. Se for um verdadeiro amigo, se for um amigo de interesses, não vai dizer aquilo que nós não queremos ouvir. Um amigo de interesse vai só nos dizer aquilo que nós queremos ouvir, porque ele está interessado em alguma coisa. Mas se for um verdadeiro amigo, ele até vai nos dizer alguma coisa que não está bem connosco. Porque os verdadeiros amigos, como diz lá em Provérbios, ferro com ferro se afia, nós muitas vezes precisamos de alguém que tem uma opinião diferente. E eu tenho alguns amigos assim, que nós pensamos completamente diferente, mas somos mesmo diferentes. Às vezes até quando estamos juntos há sempre faísca. Um com o outro, aquilo é faíscas por todo lado, porque nós somos, nós somos muito diferentes. Mas eu tenho esses amigos perto, porque preciso desses amigos para me dizerem coisas diferentes. Porque eu posso e quero crescer. Então esta é a primeira figura que nós encontramos na Bíblia. O segundo nível de intimidade que nós encontramos, esta é a mais natural, e se calhar que os irmãos ouvem pregar mais vezes, que é o nível pai-filho.
Deus Pai, nós filhos. Deus é Pai, nós filhos. Deixa-me só dizer que este nível de intimidade, para alguns que tiverem pais ausentes, talvez não faça assim tanto sentido. Eu sei que há gente aqui na nossa comunidade que o pai não esteve presente na sua vida. Eu sei que há gente aqui nesta comunidade que os pais até os abandonaram, ou as mães os abandonaram numa altura em que precisavam mais. Eu já ouvi algumas histórias, mas eu quero dizer que a Bíblia diz: ainda que o teu pai e a tua mãe te deixem e te abandone, eu, teu Deus, não te deixarei nem te abandonarei. Ele é Pai, mas Pai presente. É verdade que o relacionamento é diferente, mas Ele quer nos abraçar com um braço de amor e quer dizer o quão importante nós somos para Ele. E nesta tarde Deus está-te a dizer: tu importas, tu tens importância, tu és amado, tu és amada, tu és importante para mim e eu quero ser o teu Pai. Não como talvez o Pai da terra foi, ausente, violento e que nos maltratou, mas este Pai celestial que nos ama. E é muito interessante quando Jesus começa a referir-se ao Deus Todo-Poderoso, o seu Pai, e Ele chama de Abba. Oh, Abba, Abba é forte. Para nós que não entendemos o aramaico, dizemos: mas o que é isso de Abba? Abba é o que nós dizemos em português de Portugal, papá. Ou português do Brasil, papai. Aquele que é o pai, aquele pai que os meninos mais novos chamam, não é? Eu lembro-me da mudança. A minha mãe e o meu pai sempre diziam: mas porquê que tu deixaste de chamar papai e mamã? Era adolescente, era jovem, queria independência. Oh pai, como é que estás? Oh mãe. E ela ficava tão triste, a minha mamã. Ficava tão triste. E só depois, no final da vida, depois da gente passarmos assim, aquelas idades das loucuras, eu voltei a chamar de mamã. Já não posso mais chamar de mamã, porque ela está junto do Senhor. Mas é um nível de intimidade. Um nível de intimidade que Deus procura que nós estejamos. Chamá-lo de papá. Chamá-lo de papá. Chamá-lo de Abba. Abba é paizinho querido. Paizinho querido. Para um judeu isto era loucura. Pronunciar o nome de Yahvé era proibido. Pronunciar o nome de Yahvé ou Jeová era proibido. Eles lavavam-se todos e purificações quando tinham que escrever o nome de Yahvé. Quanto mais tratar Yahvé por Deus, eu sou o que sou. Não, eles tratavam por Senhor, por Cúrios, eles trataram por outros nomes, não é? Por El Shaddai, grandes nomes que existem sobre a sua grandeza, a sua subtilidade. E vê Jesus revelar o papá. Vê Jesus revelar o coração do Abba. O Abba que ama. O Abba que protege. O Abba que está próximo. Eu lembro uma vez em Campo de Rico, fui buscar aquela fotografia, talvez o pastor Garcino se lembra, do filho do Kennedy. Lembras-te dessa fotografia? Eu pus lá para mostrar aos irmãos o nível de relacionamento. Há uma fotografia histórica no arquivo do presidente dos Estados Unidos, em que está o presidente na sala oval, o homem mais poderoso do mundo, e está o seu filho lá com um carrinho, debaixo da secretária a brincar. Aquele filho podia entrar na casa, na sala oval. Aquele filho podia entrar no escritório do homem mais poderoso do mundo, porque era filho, ele vinha a correr, e porque Kennedy era um homem de família, ele deixava o seu filho vir para ali, ele brincava aos seus pés. É isso que Deus está à procura que tu faças com Ele, tu te aproximes dEle, tenhas prazer em estar aos seus pés, tenhas prazer em te relacionares com Ele. Deus te ama, Deus quer este relacionamento. Chamá-lo de papá para alguns é difícil, eu sei que para alguns é difícil, mas na última oração registada no Evangelho de João, João capítulo 17, verso 20 e 21, Jesus ora desta maneira, e Jesus orou da maneira com que nós devemos nos relacionar com Deus, uma forma semelhante à sua relação que ele tinha com o seu Abba. E ele diz assim em João 17, 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, e para que o mundo creia que tu me enviastes. Veja só, comparar esta relação de Deus como um pai de amor, um pai presente, um pai que toma conta, um pai que provê, um pai provedor, um pai que te ama. Ele nunca nos abandonará. O teu pai e a tua mãe podem te abandonar, mas eu, teu Deus, não te deixarei, eu não te desampararei. Então temos a primeira ilustração que vemos a intimidade como um melhor amigo. A segunda ilustração que vemos a intimidade pai-filho, intimidade de proximidade. Eu estou muito grato a Deus, porque no domingo passado estavam aqui os meus 3 filhos e a todos eu dei um abraço. Alguns são mais esquivos de abraço, o meu Daniel é muito parecido comigo, não é muito de manifestações de afeto, mas os outros não são assim.
E eu agora, já estamos a ficar mais velhos, só uma coisa que eu gosto de dar é abraços aos meus filhos. E um dos momentos mais importantes foi o abraço que a minha filha me deu. Até fico logo emocionado de me falar nisto. Porque aquele abraço, e ela disse-me alguma coisa ao meu ouvido, que ficou logo gravado no meu coração e que marca a nossa vida. Ela saiu um bocadinho cedo, na nossa perspectiva de casa. Ainda hoje estivemos a almoçar juntos, claro. Mas vê lá um rapaz, todo jeitoso, que ele levou. E é difícil para um pai, não é? Perder assim uma filha. Ainda estou a recuperar, ainda estou na fase da recuperação. Ainda estou na fase da recuperação. Mas a intimidade que nós tínhamos. Eu lembro-me que eu não sou muito, eu já pedi tantas vezes perdão, não sou muito manifestações de afeto, de andar de mão dada. Agora estou a aprender também, a reaprender, e o curso de casais tem-nos ajudado muito nisso. Mas eu lembro quando andava de mão dada com a minha filha, ou com os meus filhos. Lembro-me particularmente, há pouco tempo pus isto até nas redes sociais, que o meu filho Daniel era um miúdo que dependia tanto de mim, mas tanto que vocês nem imaginam. Eu ia deixá-lo à creche, ele agarrava-se à minha perna ao ponto de quase deixar as suas unhas cravadas na minha perna e chorava como se estivesse a morrer. Eu, não me deixes, não me deixes, não! E gritava, e eu, oh filho, eu estou aqui, eu fico aqui. E às vezes, a minha mulher, quando me telefonava, nós estávamos a começar a missão, ela tinha um trabalho em que tínhamos mudado para uma escola onde não havia um horário normal, e eu ia levar o miúdo, e às vezes quando ela chegava à casa estava o miúdo ali ao meu lado. Então ele não foi ao infantário, eu não consegui deixá-lo. E lá andava eu com o bebê atrás, quer dizer, na altura já era uma criança que talvez com 3 anos, não sei, ou 4, para ir para o infantário, talvez menos, não sei. Mas a verdade é que ele sempre foi muito assim. Mas recordo-me de um episódio muito particular que ficou marcado na minha memória e uso muito como ilustração. Um dia, quando nós mudámos muitas vezes de terra, e ali no Alentejo sempre há grandes parques infantis com muita qualidade, porque há qualidade de vida no interior de Portugal. Um bocadinho mais do que em Lisboa, não é? Então nós íamos sempre ao parque, para o parquinho, brincar, e ele era um miúdo que ficava só sentado a olhar, com uns grandes olhos, ele tem uns grandes olhos, e ficava a olhar assim, os miúdos a brincar, a rir, o irmão mais velho ia, logo metia-se com toda a gente, ele era extrovertido, mas Daniel ficava ali, oh filho, vai brincar. E ele, não, ficava ali, oh filho, vai. E ele, não vou. Eu dizia assim, então vá, o papá vai contigo, dava-lhe a mão, então ia com ele, não é? E estava ali, agora já estou a preparar-me para ser avô, não é? Estão aqui os avós aqui dos bebés novos, não é? É outra fase da vida, não é? Então lá ia eu, de mão dada, dizia, Daniel, vai, o papá está a ver. Mas havia assim uns meninos assim mais rufias, não é? Daqueles que, na altura não se usava a palavra bullying, mas daqueles que só querem armar confusão. E ele ficava cheio de medo e dizia assim, vai porque o papá está a olhar por ti. E ele olhava para ver se os meus olhos estavam a olhar para ele. Se eu me distraísse, na altura não havia smartphones, não estávamos arrumados, só havia os dummy phones, não é? Aqueles telefones mais burros que só dava para mandar mensagens. Mas ele ficava a ver, se eu não estava ali distraído. Oh irmãos, sabem que o nosso Pai Celestial está sempre a olhar por nós? Ele está a olhar, Ele diz que até conta os cabelos da nossa cabeça. Ele diz que nos tem como a menina dos seus olhos. Que amor mais profundo nós podemos ter do que este? E mesmo que nós possamos ter falhado nos nossos relacionamentos, comparar a relação de Deus com o Pai é algo fenomenal. O terceiro aspecto que nós vemos de comparação que existe na Bíblia é mesmo de relação conjugal. Então nós vemos que, principalmente o livro de Cantares, vem pintar a relação que nós temos com Deus como uma relação íntima que nós temos com o nosso cônjuge. E em Cantar Salomão vemos mesmo a imagem do amor físico entre cônjuges, como uma metáfora que deve de haver na relação de Deus com o seu povo. O Novo Testamento chama-nos a igreja de noiva de Cristo. O que é que isso significa? Diz que nós estamos a ser preparados para esta festa onde um dia estaremos a entrar na glória, neste casamento maravilhoso. Claro que eu sempre explico isto aos novos, os irmãos sabem, fui missionário, eu tinha que explicar tudo na Bíblia. Porque as pessoas podem imaginar, eu quando era criança imaginava a igreja assim tipo partículas todas e depois vestidas de branco, a entrar no céu assim milhares e milhões de pessoas a ser de braços e o Jesus gigante lá a fazer um casamento.
Porque de facto a figura é a noiva com o seu noivo. E eu, como criança, a gente inventa com cada coisa na criança, na nossa cabeça. O casamento no céu, a igreja, a noiva. Mas é uma ilustração para nos demonstrar a intimidade também que Jesus quer que nós estejamos e que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Então fala da noiva de Cristo. E a noiva fala de alguém que se guarda, alguém que se prepara, alguém que se dedica, alguém que vive naquela expectativa em que o dia onde vão estar unidos e serão os dois uma só carne. Aquele momento maravilhoso, aquele momento de intimidade. E Deus está interessado em ter uma relação profunda e íntima com a humanidade. Deus está interessado em ter uma relação profunda e íntima com cada um de nós. Então pense na sua relação com Deus e pense, será que eu tenho esta intimidade com Deus? Será que eu tenho este amor a Deus como um pai amoroso? Será que eu tenho Deus e Jesus Cristo como meu melhor amigo? Então vamos, irmãos, vamos melhorar. Porque há, de facto, 4 grandes barreiras à intimidade. E nós queremos trabalhar isto na nossa comunidade aqui, Assembleia de Deus de Lisboa. E a primeira área que nós queremos trabalhar é a superficialidade. Há muitos crentes que vivem um nível de superficialidade. Ou seja, ter um relacionamento com Deus, Deus lá e nós aqui, Deus lá e nós aqui. Mas não é esse Deus que Jesus veio revelar. Jesus veio revelar um Deus que tem interesse em estar connosco, em se cruzar connosco, em se relacionar connosco. Mas às vezes a superficialidade que nós temos... Richard Forster diz: superficialidade é a maldição da nossa era. A doutrina da satisfação instantânea é um problema espiritual primário. A necessidade desesperada para os nossos dias não é com um grande número de pessoas inteligentes ou de um grande número com pessoas com muito dons, mas a grande necessidade da igreja dos nossos dias é ter pessoas profundas. Pessoas que não vivem a superficialidade, mas querem mergulhar um pouco mais. Existem várias ilustrações, eu não vou ler os textos todos, mas nós vemos aquela visão de Ezequiel, quando Deus diz ao profeta, entra nas águas. E ele diz que entrou nas águas e as águas pôs tornozelos e era bom. Mas depois a água chegou aos joelhos, era um pouco melhor. Depois à sua cintura, depois aos lombos, depois de maneira. E essa maneira, quando nós mergulhamos na presença de Deus, que Deus quer que tu e eu tenhamos esse relacionamento. Nós somos imperfeitos, só podemos entrar pelo sangue de Jesus, mas porque Jesus já nos abriu o caminho, um novo e vivo caminho, nós entramos diante de Deus e chamamos: Abba, Paizinho querido, eis-me aqui aos teus pés. A minha vida está uma confusão, mas eu venho diante de ti porque eu sei que tu podes transformar e tu és Deus de milagres e maravilhas. Então, como nas amizades, que há amigos de vários níveis, e nós temos amigos superficiais, que nós chamamos talvez de conhecidos. Não temos alguns amigos de um segundo nível ou de um terceiro nível e temos os melhores amigos. Deus procura homens e mulheres que queiram verdadeiramente aprofundar o seu relacionamento com Deus. E isto só é conseguido, irmãos, passando tempo com Ele. Não há outra forma. Nós nunca vamos mergulhar na profundidade do relacionamento com Deus se não passarmos tempo com Ele, se não passarmos tempo aos seus pés. Eu sei que alguns irmãos têm dificuldade. E ontem nós estávamos aqui a apresentar, têm dificuldade porque se calhar até partilham um quarto, se calhar até vivem numa casa em que é o único cristão que vive nessa casa, não têm facilidade de fechar num lugar para poderem orar a Deus. Eu sei que isso é muito difícil, nós não temos o nosso lugar privado para estar com Deus. Por isso é que nós, a partir de abril, vamos ter esta porta aberta das 10 às 18 horas. E se o irmão não consegue fazer a casa, pode vir para a casa de oração e pode estar aqui aos pés do Senhor e pode encontrar uma sala de oração, onde o irmão pode encontrar talvez outros irmãos que se juntam assim, ou então escolher a estar num cantinho sozinho a orar a Deus. Porque nós precisamos, irmãos, de aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos ter-o à vontade. Tu dizes-me Senhor, Senhor, Lucas 6,46, e porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Então, outro desses problemas é que não queremos aprofundar as prioridades, mas também não queremos obedecer à sua voz. E falhamos nas nossas prioridades. Os nossos dias são marcados pelas exigências dos horários, os compromissos que nós temos no trabalho, as escalas que nós temos no trabalho. A partir de abril nós vamos ter vários cultos ao longo da semana, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é o dia mais de reuniões especiais e domingo. Porque queremos que os irmãos que trabalham em turnos possam encontrar na Igreja de Jesus Cristo, Assembleia de Deus de Lisboa, sempre um lugar onde podem ser alimentados na sua fé, seja aqui ou numa das congregações. Mas nós precisamos, irmãos, de colocar as prioridades na ordem certa. Nós vivemos muitos dias onde nós
saímos de casa e se nós tivéssemos um tempinho só, uns minutos só, para passarmos aos pés do Senhor, eu quero vos dizer que o vosso dia seria completamente diferente. Eu posso dizer por experiência própria, às vezes, ao pouco o despertador não tocou e tinha uma reunião, eu saio a correr. Normalmente utilizo o espaço em que conduzo de casa para o escritório para ter um momento de oração a Deus, porque eu sei que não posso entrar numa decisão, numa conversa difícil que vou ter, se não estiver primeiro aos pés do Senhor. Porque eu conheço-me a mim mesmo, eu sei a minha estrutura, eu sei que provavelmente o homem, quando vem ao de cima, não é isso que Deus espera, mas Deus quer que nós possamos demonstrar Cristo em todas as nossas ações e também nas nossas reações, e aos pés do Senhor. Então temos que colocar as prioridades na hora certa. Como eu dizia esta manhã, talvez antes do pequeno almoço, antes de comermos o pão, ou cereais, ou a granola, ou seja o que for a sua dieta, experimente primeiro a escolher ler a palavra de Deus, comer o pão do céu, experimente este pão maravilhoso, porque Deus realmente quer saciar a sua sede. E nós precisamos ter sede de Deus, irmãos. Nós precisamos escolher fazer da nossa relação com Deus uma prioridade. Se nós amarmos a Deus em primeiro lugar, nós vamos amar melhor a nossa esposa, o nosso cônjuge. Se nós amarmos a Deus em primeiro lugar, nós vamos amar melhor os nossos filhos. Se nós amarmos a Deus em primeiro lugar, nós vamos conseguir amar os nossos patrões. E até vamos conseguir amar os nossos inimigos, como a igreja primitiva amou, ao ponto de transformar o mundo pelo poder do amor. Porque o ódio não tem mais poder do que o amor. O amor vence sempre. O amor permanece sempre. Porque um dia tudo terminará, mas o amor continuará. Louvado seja o seu santo nome. Prioridades corretas. Outras pessoas querem mais conhecer Deus em termos teológicos, em termos académicos, mas não querem conhecer Deus face a face. A Bíblia fala-nos que Deus verdadeiramente espera que nós possamos ter uma intimidade com Ele. Mas uma intimidade das disciplinas espirituais, a oração, o jejum. Claro que a leitura da palavra, o estudo bíblico, tudo isso é importante. Mas, o Senhor, em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo dizia: subjugo o meu corpo e resudo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele dizia, eu tenho que subjugar o meu corpo, porque a minha tendência é fazer o trabalho, é fazer o trabalho apostólico, é abrir igrejas, é ministrar a pessoas, mas eu tenho que subjugar o meu corpo, porque eu sei que preciso de estar aos pés, para que eu de alguma forma não seja reprovado, porque nós não queremos agir na nossa força, nós queremos agir na força do Senhor, porque na força do Senhor tudo é diferente, meus queridos. Agora há outro grande problema, e eu vou deixar este para o fim, porque é o maior problema para nos afastar e não conseguirmos ter uma intimidade com Deus. Deus é santo, Deus é puro e a sua natureza santa. Falámos esta manhã que Deus ama o pecador, mas Deus detesta o pecado. Deus ama o adúltero, mas Deus detesta adultério. Deus ama a prostituta, mas Deus detesta a prostituição. Deus detesta aquilo que nós fazemos contrário àquilo que é a sua palavra, mas Deus ama o ser humano, Deus ama-te, independentemente das tuas más escolhas, independentemente dos teus maus caminhos, independentemente das tuas fraquezas, independentemente dos teus pecados. Deus ama-te, Deus ama-te, Deus ama-te, Deus ama-te. Mas o pecado, quando nós depois um dia decidimos seguir Jesus, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E impede Deus de nos ouvir e de responder às nossas orações. Às vezes alguns irmãos vêm ter comigo e perguntam: porquê é que a minha vida está tão complicada, pastor? Porquê é que eu não consigo resolver este problema ou outro? E houve um caso muito concreto que eu posso dizer claramente. Na altura o Espírito Santo, eu nem conhecia a história. Eu disse assim: mas os irmãos têm a vossa vida em ordem diante de Deus? Os irmãos não estão a viver em pecado? E na altura eles não me contarem, mas um dia depois de uma pregação, onde nós falámos sobre a necessidade de termos uma vida em ordem diante de Deus, os nossos relacionamentos legais diante de Deus e diante dos homens. Eram pessoas que viviam amantizados, eu não sabia se eram casados ou não, e nunca quiseram casar, porque queriam trazer a família toda lá da terra, e não tinham dinheiro, então escolheram fazer a vida assim, e não quiseram pôr a vida em ordem, e por causa de não porem a vida em ordem dentro de Deus, era uma porta aberta ao inimigo nas suas vidas. Nós temos que perceber que às vezes a vida
vida não nos corre bem simplesmente porque nós estamos a construir uma barreira. E Deus quer nos abençoar, Deus quer responder, mas nós impedimos as orações de sair do teto porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. Isaías 59, 1 e 2. Assim diz o Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Eis que o seu ouvido não está agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, iniquidades fala de pecado com conhecimento. Pecado com conhecimento. Porque o pecado que nós cometemos antes de conhecer Jesus não conta. Porque o sangue de Jesus apagou todo o pecado. Ele levou todo o pecado. Mas depois de conhecermos Jesus e continuarmos a pecar voluntariamente, continuamos a fazer e desobedecer à sua vontade, este é um pecado de iniquidade. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e impede Deus de vos ouvir. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então qual é a resposta? Eu vou terminar. A resposta é só uma. Confessa o teu pecado e abandona-o. E Deus perdoará todo o pecado. E sarará a tua vida, a tua casa e a tua família. Confessa o pecado e arrepende-te. Arrependei-vos. Era a mensagem que João Batista começou a pregar. Arrependei-vos dos vossos pecados, sede batizados. E vinham em fila indiana milhares e milhares de pessoas para serem batizados no batismo de arrependimento. Depois Jesus surge a pregar. Qual foi a mensagem? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E esta é a mensagem que a igreja precisa continuar a pregar. Arrependei-vos. Para bem da vossa vida, arrependei-vos. Para a solução do vosso viver, arrepende-te. Arrepende-te dos teus pecados. Confessa os teus pecados a Deus. Traz à luz aquilo que está oculto, para que possas receber o seu perdão e possas ser restaurado na intimidade com Ele. 1 João 1,9. Vou terminar com este versículo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós, na Assembleia de Deus, nas igrejas evangélicas, não temos confessionário. Mas temos homens e mulheres que estão dispostos e conseguem ouvir as vossas confissões. Às vezes há situações na nossa vida que nós temos mesmo que confessar. Temos que procurar um pastor, a sua esposa, e deitar isso para fora para que essa ferida possa começar a ser sarada. O irmão pode ocultar tudo. O irmão pode esconder tudo. Eu não conheço as vossas histórias. Os irmãos podem tentar enganar toda a gente, mas a Deus ninguém engana. E sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Eu acredito que Deus quer trazer ventos de avivamento a esta igreja. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, arrepender das nossas misérias, arrepender dos nossos caminhos, são contrários aos seus caminhos, e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu volto para os teus braços de amor. Dá-me força e capacidade para resolver esta situação na minha vida. Dá-me força e capacidade para poder colocar as prioridades na ordem certa. Ajuda-me a ser teu amigo e ouvir a tua voz e conseguir ouvir a tua voz. Ajuda-me a ser um filho amado que corre para os teus braços de amor. Quando o mundo tenta me engolir vivo, eu corro para os teus braços. E como a galinha que abraça os seus pintos, assim eu me sinto debaixo das tuas penas, debaixo das tuas asas, debaixo dos teus braços de amor. E eu sei que sou perdoado e que estou seguro e que nada nem ninguém me pode afastar. Nesta tarde eu gostaria que todos ficássemos de pé. Aquilo que eu vou fazer de seguida é algo importante. Eu vou fazer um convite, um apelo a nós mudarmos de atitude, a nós abandonarmos os nossos maus caminhos, ou os nossos caminhos que até achamos que são bons caminhos, para escolhermos o caminho de Deus. O caminho de Deus está aberto, a porta ainda está aberta. A porta da salvação ainda está aberta. Ser perdoado por Deus é a maior experiência que podemos experimentar. A alegria, o gozo, a leveza é incomparável. Eu lembro-me da minha segunda conversão. Eu lembro-me daquela madrugada como se fosse hoje.
Quando depois de ter pecado com consciência, quando depois de ter ferido a Deus com os meus pecados com consciência, eu voltei para Ele e disse: Senhor, eis-me aqui, perdoa-me. E eu senti-me perdoado e sarado e amado como nunca me senti. E esse sentimento então hoje está gravado na minha mente e no meu coração. E é a razão pela qual que eu não posso deixar de fazer a sua vontade e de procurar ouvir a sua voz diariamente. Nesta tarde, se tu tens andado por caminhos errados, se tu sentes que Deus está tão longe de ti, que não é teu pai, que não é teu amigo, que não é teu companheiro, porque tens trocado as prioridades, porque caminhaste nos teus caminhos, eu gostaria que tu saísses do teu lugar e viesses à frente. Os obreiros e as obreiras vão estar a orar sobre ti, para que o amor de Deus deixe sobre ti. E se precisares de confessar, pede para falar com alguém, quem sabe aqui mesmo, ali ao lado. Confessa e abandona, porque aquele que confessa e abandona o seu pecado, ele alcança a misericórdia. Eu sei que é um apelo forte, mas eu não posso deixar de o fazer. Se tu sentes que o Espírito Santo está a contender contigo e dizer: muda de vida, muda de atitude, entrega-me novamente como entregaste um dia, volta para os meus braços de amor, escolhe fazer a minha vontade, diz Deus, e não a tua vontade. Ele não força. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão arromba a porta e entra. É uma figura, nós sabemos, claro, que há muita gente que não gosta que se pregue como a figura do inimigo, mas na verdade é uma figura, porque a Bíblia diz que ele é ladrão, é salteador. Talvez esse ladrão até foi um falso profeta que entrou na tua vida, disse mentiras a teu respeito, em nome de Deus. Assim diz o Senhor: volta a ouvir a minha voz diretamente. Não busques para ti profetas para te dizer aquilo que tu queres ouvir. Deixa que eu te diga aquilo que tu não queres ouvir, mas que tu precisas de ouvir. Deixa que eu te diga aquilo que tu tens necessidade de ouvir, a minha voz. Porque eu te atraio nesta tarde com cordas de amor. Se estás nesta posição, seja qual for o caminho, se queres te entregar a Jesus pela primeira vez, vem aqui à frente, nós queremos orar por ti. Não vamos fazer nada de estranho, vamos simplesmente fazer uma oração em teu favor. E Deus quer fazer aqui um milagre nesta tarde. A igreja está em oração e atrás, amém? Nós vamos orar por estas irmãs que estão a vir à frente, mas mais pessoas que precisam de oração, mais pessoas que veem que a sua vida tem andado de tal maneira embrulhada, não conseguem entender o porquê, mas que nesta tarde o Espírito Santo disse: tu precisas de colocar a tua vida em ordem. Vou pedir às obreiras, irmãs, por favor, são duas senhoras, possam vir abraçar aqui no nome de Jesus, possam abraçar com o abraço de Deus. É quando nós estamos a orar, a nossa casa estará sempre aberta. Não importa qual é a tua história, não importa qual é a tua história, Deus te ama e nós te amamos. E a igreja de Lisboa te ama e quer te ver voltar para os braços de amor. Quer te abençoar, porque Deus quer perdoar. Nesta tarde aqui está o Senhor que perdoa. O Senhor que opera milagres. E ministra agora com os dons do Espírito Santo a estas vidas. No nome de Jesus. Se mais alguém precisa, alguém que nesta tarde estava a dizer ao Senhor: Senhor, vai ser a minha última vez. Tu entraste aqui a dizer: vai ser a minha última vez. Eu não quero isto. Mas o Senhor diz: olha, volta para mim, sai lá do teu lugar, vem aqui à frente. O Senhor está-te a chamar, o Senhor quer te abraçar, o Senhor quer te perdoar, o Senhor quer operar um milagre na tua vida. Esta tarde é tarde de reconciliação. Enquanto o pastor ministra aqui um cântico de adoração, nós vamos orar uns pelos outros. Talvez podes orar com alguém que está ao teu lado. Ministra só o amor de Deus. Deus te ama. Não importa o teu passado, as tuas escolhas. Não importa as tuas ausências, diz o Senhor. Eu conheço o teu coração. Eu sei que o teu desejo não era te afastares, mas as circunstâncias têm-te afastado da presença de Deus. Mas nesta tarde o Senhor te diz: eu te amo e tu fazes falta nesta comunidade, nesta igreja, tu fazes falta nesta família, tu fazes falta a tua oração, fazes falta a tua presença, tu fazes falta aqui, porque nós precisamos ser uma comunidade de gente perdoada por Deus, de gente amada por Deus. Aleluia. Pai, nós oramos por estas pessoas, Senhor, que tomaram uma decisão nesta tarde de reconciliar, uma decisão de se
entregar, uma decisão de voltar a caminhar, uma decisão de tomar uma decisão de pôr a sua vida em ordem. No nome de Jesus eu oro com as mentiras do inimigo, as mentiras de Satanás, não possam impedir que essa decisão que foi tomada agora na presença de Deus seja executada na sua vida. Nesta tarde o Senhor está aqui para dizer o quão importante tu és para Ele. O teu pai e a tua mãe podem te abandonar, mas eu, teu Deus, não te deixarei. Eu não te abandonarei. Tu não estás só. Tu não estás só. Há uma família que te ama, a família de Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.